E a gente vai falar hoje sobre tomadas, sim, tomadas, e como que elas podem fazer uma grande diferença no serviço que você oferece aí na sua pousada e no seu lucro, consequentemente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natália, eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas, e esse quadro tá sempre baseado em dicas do que eu já passei, histórias que eu já passei na minha pousada, mudanças que eu tive que fazer para me adaptar, e depois que eu fiz essas mudanças eu comecei a entender como elas realmente impactam no resultado que a sua pousada pode ter, tá? A ideia, gente, desse quadro é para vocês melhorarem mesmo os pequenos detalhes da sua hospedagem, aqueles detalhes bem pequenos, coisas que muitas vezes vocês acham que não faz tanta diferença, mas para o seu hóspede faz a diferença, e é nele que você tem que sempre pensar quando você vai fazer alguma modificação aí na sua pousada. E, bom, gente, assim como a questão do Wi-Fi que eu apresentei na semana passada, a questão das tomadas está diretamente ligada com a conectividade e com a questão dos eletrônicos que hoje em dia fazem parte da nossa vida, de todo mundo, não só de quem está viajando, mas de todo mundo. Ou seja, todo mundo precisa de tomadas e adaptadores, todo mundo viaja cheio de equipamento eletrônico. Você viaja agora com celular, muitas vezes com notebook, câmera fotográfica, secador de cabelo muitas vezes. Você acaba viajando também com aqueles acessórios para filmagem. É muita tranqueiragem para viajar, para carregar. Então, eu mesma viajo com um monte de coisa, como vocês sabem, eu trabalho viajando também. Então, eu tô sempre fazendo filmagem nos lugares que eu tô. Então, gente, vocês precisam ver o tamanho da minha mala, a quantidade de tomadas que eu tenho e adaptadores que eu tenho também, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar. Mas como eu sempre viajo, eu tô já preparada para esse tipo de situação. Agora, muitos dos hóspedes não estão viajando tanto, eles estão viajando pelo lazer, e mesmo assim eles continuam levando esse monte de equipamento e fazendo necessário esses pequenos detalhes aí na sua pousada. E muitas vezes a gente também acaba tendo que usar esses aparelhos com uso conectado, ou seja, se eu vou trabalhar, se meu notebook já está antigo, eu preciso estar com energia ali próximo para mim, senão eu não vou conseguir trabalhar com aquele notebook, porque ele precisa da energia. Ou então, se eu estou muito no celular o tempo inteiro e a bateria dele já não dura mais tanto, que é um mal dos celulares da atualidade, né, gente? Eu preciso estar ali, ter um lugar para estar conectado com ele, preciso ter um lugar para carregar. Quem nunca estava lá na pousada, às vezes na piscina, tem um hóspede, poxa, tem uma tomada aqui perto para eu carregar meu celular, descarregou bem agora, ou carregar uma caixinha de som, carregar é essencial. Energia para os equipamentos eletrônicos, assim como o Wi-Fi, é essencial para todo mundo. E essa acessibilidade, gente, ela tem que estar disponível em todos os cantos da sua pousada, do mesmo jeito que o Wi-Fi. As pessoas querem poder trabalhar em diversos lugares dentro da sua pousada. Elas querem poder estar usando essa conectividade em diversos lugares, e tem que muitas vezes ter essa tomada, ter essas adaptações para eles usarem. E muito do pessoal do Travel Office, gente, que é o que vai pegar realmente agora, com toda certeza, em todos os destinos turísticos aí do Brasil. O pessoal tá direto no home office, eu já tive informações que tem uma galera, o pessoal que trabalha com educação, ano que vem várias faculdades já confirmaram que vai ser tudo no esquema home office, e esse home office permite com que as pessoas viajem mais. Então, isso é bom para o turismo, por um lado, mas você vai ter que estar preparado para isso com toda certeza. E, por outro lado, também vai te ajudar a ter sempre gente na pousada, a descobrir um novo público e oferecer coisas diferenciadas para esse público que fica aí com você. E, gente, por que né, me inspirei em trazer esse tema por aqui hoje? Porque a gente, pousadeiro, a última coisa que a gente quer é ter problema com hóspede. Porque o problema com hóspede, além de ser uma situação chata, porque a gente perde o prazer enquanto a gente está trabalhando, a gente acaba não sentindo que a gente está satisfazendo tanto aquele hóspede. No final, o nosso trabalho depende disso. O nosso bom trabalho depende dos hóspedes estarem gostando do que eles estão recebendo e realmente conseguirem
encontrar um valor naquela hospedagem, encontrar um valor no que do que você está oferecendo para eles. Então a gente evita ao máximo ter problemas com hóspede, porque problema com hóspede é dor de cabeça para você, na certa. E dor de cabeça para você e, consequentemente, menos lucro, porque hóspede não satisfeito é hóspede que reclama, é hóspede que não retorna, é hóspede que não vai indicar sua pousada. Então, galera, vamos pensar sempre no bem-estar dos nossos hóspedes. Então, você que tá, eu vou dar alguns exemplos do que já aconteceu comigo, tá? Em algumas situações durante essas minhas viagens. Então, por exemplo, teve uma situação que eu fui trabalhar num local e o lugar que pegava a internet melhor para eu fazer as minhas lives não tinha nenhuma tomada perto. Então, eu não podia fazer as lives naquele local porque às vezes eu nunca sei o quanto tempo vai durar uma live. Uma live pode durar assim, mais de hora muitas vezes. E no momento eu tava com um notebook que não tinha a bateria dele não tava com uma vida longa muito boa, não. Então eu não tinha como trabalhar, eu não tinha como fazer a live no melhor lugar que tinha, melhor lugar de luz, porque não tinha energia ali no lugar. Então aquilo, ok, eu acabei contornando, acabei arrumando um outro espaço para ver aquilo, porém aquilo foi um estresse para mim como hóspede. Então, se eu tivesse que optar por retornar ou não para aquela pousada, o que vocês acham que ia ser a minha opção? Claro que ia ser procurar um outro lugar que eu pudesse ter mais conectividade, mais conforto para fazer o meu trabalho. E também isso acontece, gente, porque muitas vezes a gente quer trabalhar num lugar, quando a gente está nesse travel office, a gente quer trabalhar num lugar diferenciado na pousada. Então eu quero trabalhar na varanda do quarto, ou eu quero trabalhar perto da piscina, ou então eu quero trabalhar numa área mais aberta, mais ventilada. Às vezes o quarto não tem uma mesa adequada para você estar trabalhando, um lugar que você se sinta confortável. Então você precisa oferecer possibilidades para que o hóspede consiga se conectar, consiga se trabalhar de maneira a ter tudo isso funcionando para ele por ali, tá? E muitas vezes também o que acontece, galera, é que é o seguinte, às vezes o pessoal, quando a gente faz a pousada, isso aconteceu comigo lá também no começo, a gente não pensa o que vai ter dentro do quarto, certamente. Então a gente esquece que, por exemplo, a gente vai ter que colocar uma lâmpada do lado, né, um abajur do lado da cama para leitura. Então a gente esquece que vai ter que colocar uma tomada bem no meio para colocar a televisão. A gente esquece que tem que colocar uma tomada próximo da pia para o hóspede poder secar o cabelo quando ele quer usar um secador, alguma coisa do tipo. E muitas vezes a gente acaba fazendo tudo com aquelas tomadas simples. E aí na hora de dormir o hóspede tem que escolher entre carregar o celular e ler um livro, né, e ter a luz acesa ali do lado dele. Então aquilo acaba complicando um pouco, porque a gente acaba não tendo conforto e tendo que ficar o tempo todo, de onde eu vou colocar isso? Caçando tomada dentro do quarto, e isso é muito desconfortável. Pode parecer um preciosismo, mas galera, é no preciosismo que mora a grande diferença aí na sua pousada. Então, quando você começar a notar esses pequenos detalhes, como você pode melhorar essas pequenas coisas no seu serviço, você vai ter um hóspede muito mais satisfeito. Isso eu posso te garantir. E muitas vezes, gente, você pode achar isso, né, bobeira mesmo, mas lembre-se, você não é o seu hóspede. E esse é um erro comum, muito comum entre os pousadeiros, é a gente pensar que todo hóspede é igual a gente, que o hóspede vai para o local para fazer as mesmas coisas que você vai fazer. E muitas vezes não é assim. Por isso é tão importante você conversar com seu hóspede-alvo, saber quem ele é, saber o que ele quer, saber o que é importante para ele, para que você possa oferecer isso cada vez mais. E a questão das tomadas, sei que pode parecer uma frescura, uma bobeira muito grande agora, até deve ter uma galera aí achando que assunto que é esse que a Natália foi colocar aqui. Mas eu resolvi trazer à tona porque foi uma coisa muito errada que eu fiz na minha pousada. E eu vou contar para vocês o porquê que isso foi uma coisa muito ruim para a pousada. Quando a gente abriu a pousada, a gente não pensava em colocar televisão. Então, a gente não tinha aquela preparação para televisão, nem a preparação para a entrada do cabo da Sky.
Então, na hora de colocar a televisão, adivinha o que foi? Ficou uma gambiarra, um negócio horroroso, aquela coisa que fica feia até para você tirar uma foto do quarto. Você quer tirar uma foto para mostrar que tem a TV, mas tem aquele fio da Sky ali passando por trás. Ou tem aquela tomada, né, o fio preto da TV, até a tomada aqui embaixo, porque você não pensou em colocar uma tomada mais alta aqui. Sem falar que, na hora que a gente foi realmente posicionar as camas, não tinha tomada, ou a tomada não estava calculada para caber uma cama do tamanho que estava ali. Então a tomada acabava ficando atrás da cama. Então aquela tomada era como se você não tivesse nada por ali. E isso, gente, isso a gente só percebeu quando a gente começou a hospedar o pessoal que estava vindo para trabalhar também, que estava começando a ter um pessoal viajando com notebook, pessoal que trabalhava com fotos também, então acabava viajando com bastante equipamento. E aí a gente notou essa falta, essa necessidade de ter mais tomadas no quarto. E aí, para a gente conseguir resolver essa situação, foi necessário fazer uma reforma. Sim, durante uma baixa temporada, precisou fechar a pousada para ter que quebrar a parede, puxar a tomada, trocar a tomada de simples para dupla, para tripla, para ter mais opções de tomada, para a pousada ficar mais confortável. E essas mudanças, gente, é claro que não foi só isso, tá? Essas mudanças que propiciaram que a pousada fosse ganhando cada vez mais conforto e cada vez mais valor agregado visto pelos hóspedes. E essa visão de valor agregado visto pelos hóspedes foi o que permitiu com que o valor da diária fosse sendo aumentado com o tempo. Galera, se você pensar em cada um desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença aí na sua pousada, você vai ver que com o tempo você pode aumentar o valor da sua diária e não vai ter gente reclamando. Porque a sua pousada não tem o que reclamar. Então você consegue atender tudo aquilo que seus hóspedes estão querendo porque você pensou nos mínimos detalhes. Então esse é o ensinamento que eu queria trazer com esse tema totalmente nada a ver, parece, mas que faz toda a diferença aí na sua pousada. Então pode parecer uma loucura o que eu tô falando aqui, que vocês, né, a gente não... que Natália, que está falando que eu preciso pensar nas tomadas para poder ganhar mais dinheiro na minha pousada, mas sim, gente, quanto mais você pensa nos detalhes, mais você consegue criar valor para o seu hóspede, mais você consegue fazer com que ele venha para sua pousada e fique feliz com o que ele está encontrando. O conforto, gente, hoje em dia, a gente pensa muito em conforto da cama, em conforto de ter um equipamento, ter uma TV, um frigobar, mas o conforto ele vai muito além disso. O conforto ele vai da pessoa parar de gastar tempo pensando em problemas. Então você trabalha, você não tem que chegar e ficar procurando. Hoje em dia é o que eu faço, eu chego e fico procurando onde que eu vou trabalhar aqui, já fico olhando onde que pega a luz, onde tem tomada, onde tem aquilo, onde tem isso. E isso, gente, é esgotante. Se você está viajando muito, quando você chega e já vê que tem um lugar que está preparado para você, igual aqui mesmo, aqui tem 2 lugares perfeitos para poder trabalhar. Tem um lugar, realmente uma mesa, com uma cadeira confortável, 3 tomadas na frente do Wi-Fi, perfeito para trabalhar, com a luz externa entrando aqui pelo lado, maravilhoso. E outro lugar é esse aqui, na varanda, muito bom também, tem uma tomada aqui perto que eu consigo conectar tudo, então consigo fazer a live aqui tranquilamente, tem a luminosidade aqui natural também, tem esse fundo bacana, então você vê, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença em uma hospedagem. Então, essas coisas, gente, se você começar a pensar com os olhos do hóspede, você vai ver como esse pequeno conforto faz com que ele opte pela sua pousada e não pela pousada dos vizinhos. E quando ele começa a optar pela sua pousada, você passa a ter cada vez mais avaliações positivas desse tipo de hóspede. Então, por exemplo, nesse local que eu estou agora, eu vou elogiar que foi ótimo para trabalhar, que foi perfeito com tudo que eu precisava, que tinha espaço para isso, espaço para aquilo. E as pessoas vão começar a ver essas avaliações. Quando um hóspede vai buscar uma hospedagem, a primeira coisa que ele vai olhar são os comentários dos outros hóspedes. Então, se logo de cara já tem gente falando que é um lugar bom para trabalhar, que é um lugar que está preparado para você, né, colocar um notebook, carregar suas coisas, com certeza as pessoas que estão buscando isso, que são muitas, há um público novo entrando aí no mercado, galera. Tem gente aí reclamando que não tem hóspede. Olha, um público novo para vocês começarem a focar a partir de agora. E
essas pessoas vão começar a reservar mais na sua pousada, simplesmente porque tem mais avaliações positivas do local. E agora, galera, então, depois eu vou apresentar todo esse tema, agora eu vou partir para realmente para a parte das dicas, tá? Então, são 10 dicas que eu vou passar para vocês aqui com relação a tomadas e adaptadores, coisas que vão facilitar a sua pousada, que você pode começar a aplicar agora, aos poucos. Não precisa aplicar tudo de uma vez. Se você puder aplicar tudo de uma vez, melhor. Mas se você puder aplicar aos pouquinhos, você já vai ter um grande resultado na sua pousada com isso. Vai por mim. Então, pega o papel e caneta, que eu já vou passar para vocês essas ideias, que, como sempre, eu trago aqui para vocês, porque eu testei e usei todas elas na minha pousada. Eu também acabei orientando várias pousadas aonde eu visitei, aonde eu vi que estava acontecendo isso, que tinha essa necessidade, e também vi várias boas ideias em várias pousadas já adaptadas para essa nova realidade. Então, gente, a primeira dica de todas, anota aí, é fazer um projeto elétrico. Então, se você ainda não tem uma pousada e está assistindo essas dicas aqui, não deixe de ter um projeto elétrico para o seu quarto, congruente com o seu projeto de design do quarto. Então não adianta, gente, você só pensar, vou colocar a cama aqui e tal. Você tem que pensar em todos os extras que vão ter no quarto. Você vai ter um abajur aqui, você vai ter uma televisão ali, você vai ter o que você vai ter em cada um dos cantos, para que você consiga projetar aonde vão essas tomadas, como que elas vão ser, onde elas são necessárias, e fazer toda essa projeção do projeto elétrico, para que você não tenha tomada atrás da cama, tomada embaixo do criado mudo, tomadas que no final são caras, um projeto elétrico é caríssimo, e se for mal feito, então fica mais caro ainda, digo eu, tá? Eu tive que refazer tudo na pousada depois de mais de 2 anos de operação, porque tinha sido feito errado, não tinha sido feito essa comparação do que, como seria o design e de como realmente era o projeto elétrico. Se você, a segunda dica é para você que já tem pousada, já tá com tudo errado aí, já tá com as tomadas todas escondidas. Então a ideia é vocês reanalisarem a disposição dos móveis e entender se você pode readaptar o que você já tem ou se você vai ter que adaptar algumas das tomadas. Muita gente fica achando que, não, poxa, Nath, vai ser um trabalhão, vai ser... Galera, dá um trabalhinho, tá? Mas é possível de ser feito. Às vezes é só você pegar a tomada que tá aqui, aqui, e mover ela 30 centímetros, 20 centímetros. Sabe o que é isso? É só você cortar um pedaço ali da parede e mover essa tomada, fazer a emenda do fio e mover essa tomada. Qualquer eletricista faz. É super rápido e vale muito investimento. Depois que você tem aquilo funcionando, mais uma vez, parece uma besteira, mas depois que aquilo está funcionando, você vê a grande diferença que dá nesse negócio. A terceira dica é, se você já não tem a pousada, você já tem a pousada e está enfrentando esse problema, planeje uma reforma somente para essa troca. Você pode muitas vezes estar com as tomadas já no lugar certinho, mas galera, não vamos economizar naquela tomada de um só, não, ou coisa que dá mais raiva que aquilo. Muda para tomada dupla ajuda demais. A tripla eu já acho que é um pouquinho demais, tá bom? Não precisa se preocupar tanto com ela não, mas a tomada dupla ajuda demais e multiplica por 2 a acessibilidade à energia que tem aí no seu quarto. Outra sugestão que eu já vi aqui, na verdade essa é a sugestão 4, tá? Usar as tomadas do tipo dupla. Você pode até usar as tomadas do tipo tripla, mas pela minha experiência, elas dão mais trabalho. Sempre tem uma que não funciona, vai por mim. Inclusive agora onde eu tô tem uma que não tá funcionando. Sempre tem uma que não funciona e muitas vezes não cabe quando você vai colocar 3. Porque às vezes tem que ser um para cima, outro para baixo, aí a de cima você não consegue usar, ou a do meio você não consegue usar. Então opte sempre pela de 2, já tá de bom tamanho. A quinta dica, para você ter extra ou ter dentro do quarto mesmo, filtros e extensões. Então aqueles filtros de linha, sabe? Que são compridos assim, tem várias entradas. Aquilo é super útil e muitas vezes salva um hóspede, salva uma situação que tá, Nath, eu não posso fazer uma reforma agora, eu não posso mudar. Tudo bem, então compre alguns filtros de linha, deixe um disponível por quarto, ou então pega um filtro de linha, deixa na área comum, pede para os hóspedes te pedirem. Você tem soluções para o caso do hóspede estar precisando disso.
Outra coisa para quem trabalha com público estrangeiro, essa sexta dica é para você. Tenha adaptadores, tá, galera? Porque assim, o adaptador para estrangeiro, não sei se vocês sabem, tá? Não sei se vocês sabem, mas a tomada brasileira só tem aqui no Brasil e é um caos para conseguir, muitas vezes, o estrangeiro conseguir encontrar esse bendito desse adaptador. Os adaptadores que eu encontrei, todos péssimos, tá? Por enquanto que eu encontrei fora. Então, é melhor você ter alguns adaptadores para conseguir providenciar para esses hóspedes, tá? Até para você ter mesmo, caso você vai fazer uma viagem internacional, porque, cara, vou falar que esses adaptadores dão um trabalho. E essa nossa tomada não ajuda, viu? Deixa eu ver aqui, pessoal aqui comentando que levam tudo. Pô, galera, esse tipo, eu insisto em falar pra vocês estão hospedando o tipo de hóspede totalmente errado. Como assim o hóspede fica levando as coisas da pousada? Não pode ser assim não, hein? Já vou falar disso aí pra vocês. A sétima dica é vocês terem opções de tomadas em todos os seus ambientes. Então, pensar em todos os ambientes de uso comum, nos ambientes como varanda, piscina, área do café, área de home office, se você tiver, todas essas áreas é legal você ter pelo menos uma tomada dupla, tá bom? E, aliás, a tomada dupla tem outra vantagem, ó, você não precisa colocar o adaptador, aí não tem perigo da galera levar. Então, tá vendo como vale a pena trocar, gente? Melhor do que tendo que ficar cuidando dos adaptadores que a galera leva. Outra dica legal, tá? Quando às vezes você tá num ambiente externo e você não tem onde colocar, é usar aquelas tomadas externas, que elas não são de embutir, elas são de sobrepor. Então você pode colocar isso no pé de uma mesa, que aliás é uma dica muito legal, tá? Você coloca no pé da mesa essas tomadas, fica escondidinho e é super útil para quem tá trabalhando na mesa também, tá? Então tomadas externas são ótimas. A nona dica, na verdade, é um alerta, que é para vocês evitarem fazer gambiarras, tá, galera? O que eu mais vi em pousada até hoje foi gambiarra na parte elétrica. Não façam isso. Eu sei que muitas vezes pode parecer, poxa, mas é caro, eu tenho que quebrar, eu tenho que não sei o quê, mas evitem ao máximo fazer gambiarras. Gambiarras podem acabar com a sua pousada, pode criar um incêndio na sua pousada, pode detonar equipamento de hóspede. Então, tomem muito cuidado com essa parte das gambiarras, porque gambiarra, galera, pode parecer que vocês estão ganhando dinheiro com isso, que vocês estão economizando dinheiro, mas no final vocês estão correndo um risco que pode colocar a perder toda a sua pousada. Então, evite ao máximo gambiarras, combinado? E a 10ª e última dica é: use o mesmo padrão. Tem muita pousada por aí, das pousadas antigas, que ainda trabalham com aquela tomada antiga. Isso também dá muita dor de cabeça. Fora que essas tomadas antigas não são nem um pouco seguras. Então, durante essa viagem agora, eu tive numa pousada com a tomada super antiga. E teve um dia que meu notebook quase queimou, tá? Então, mais uma vez, deixar o barato com a parte elétrica não se brinca. Parte elétrica é uma das partes mais importantes da segurança da sua pousada. Então, não economize nesse quesito. Parte elétrica, galera, é questão de você investir na segurança da sua pousada, investir nos equipamentos dos seus hóspedes, porque se queimar alguma coisa na sua pousada e o hóspede alegar que foi sua culpa, que foi culpa da fiação elétrica, ó, toma muito, mas muito cuidado, que isso pode ser um super problema para vocês. E a ideia foi trazer isso aqui para vocês justamente porque eu passei por todos esses problemas, gente. Eu tive problema elétrico bem grave, eu tive problema de quase pegar fogo na pousada já uma vez por conta de gambiarra. Então, gente, essa questão de vocês não conseguirem vocês não tomarem conta da parte elétrica, vocês podem causar incêndios, vocês podem causar diversos problemas aí na sua pousada, nos equipamentos dos hóspedes, e isso pode trazer um grande risco para vocês, tá bom? Então, essa foi a ideia aqui dessa live, foi mesmo trazer algumas dicas rápidas. Eu sei que parece um assunto muito doido, mas eu resolvi trazer depois de tantos problemas que eu tive nessa minha viagem com relação às tomadas e adaptadores. Então,